Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com todos a terceira mensagem que eu estou denominando mensagem de esperança. E hoje eu quero enfatizar uma mensagem muito clara relacionada com o comunismo internacional. Eu quero mostrar que é possível, sim, criticar o seu aspecto filosófico, a sua prática, de maneira muito consistente. Essa mensagem que eu irei transmitir, que é somente uma introdução, depois, mais tarde, darei outras palestras, mas nesta mensagem de hoje, que está baseada nos pensamentos do Dr. Samia Moon, que nasceu na Coreia do Norte, viveu na pele o problema do comunismo, e lá, então, ele chegou a ter uma profunda relação com Deus, e foi exatamente baseado nisto, e naturalmente com a estrutura do pensamento e unificação, que foi a segunda mensagem de esperança, eu expliquei, e no unificacionismo, que foi a primeira, aonde o Dr. Samia Moon se convenceu que ele deveria criar realmente um movimento mundial de combate à estrutura filosófica e também o ativismo do comunismo em âmbito internacional. Por isto, esta é realmente uma mensagem de esperança para nossos dias. Vejam bem, desde a Revolução Bolchevique de Lenin, em 1917, na ex-União Soviética, antiga Rússia, né? Ele se baseou, na verdade, no Manifesto Comunista de Marx e Engels, de 1848. Claro que, se não existisse Lenin, o marxismo certamente teria se perdido, como tantas ideologias. Vamos fazer uma comparação com o cristianismo. Se não existisse um São Paulo apóstolo para realmente levar o cristianismo para a humanidade, talvez ficaria somente nas imediações de Israel. Então, a importância de Lenin foi muito importante. Só que, achando que com aquele manifesto comunista, então, criar-se-ia um paraíso para os trabalhadores na Terra, nós, na verdade, vimos que o comunismo assassinou mais de 200 milhões de pessoas. Vamos pegar o exemplo, não somente do período leninista, stalinista e de outros líderes soviéticos, mas vamos pegar a China, sobretudo de Mao Tse-tung. Vamos pegar o exemplo do Vietnã. Por que é que os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã? Por causa de armas? Não. Os Estados Unidos deixou 5 bilhões de dólares em armas. Faltou para os americanos uma estrutura ideológica. E é isto que o Dr. Samia Moon deu para a humanidade. Ele, na verdade, nos deu uma solução para o comunismo, nos dando a cosmovisão deusista. E o deusismo é a mesma coisa como a luz apagando a escuridão. O Dr. Samia Moon, ele nos mostrou uma cuidadosa análise do aspecto filosófico do marxismo, que é o seu materialismo dialético, materialismo histórico e as teorias econômicas. E o deusismo, ele também nos
deu uma contraproposta ao comunismo, mostrando Deus de uma forma lógica, clara, o seu plano de criação, o desenvolvimento da história, inspirando o homem ocidental, o homem de hoje, a realmente conhecer Deus claramente, não do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista científico e do ponto de vista filosófico. Porque a existência de Deus é uma existência clara, verdadeira. Na verdade, Marx, ele, quando era jovem, chegou a fazer poemas para Jesus, para Deus. Com todas as circunstâncias da época, problemas familiares dele, a rejeição que ele teve em função da sua própria situação familiar, ele depois, aos poucos, se tornou um ateu. E o comunismo começa, primeiramente, com o ateísmo. A pessoa, ela se convence que Deus não existe. Vida eterna não existe, vida depois da morte não existe. Só que aí tem que criar uma desculpa. E o marxismo é uma desculpa para o fracasso do ponto de vista de fé. Só que o comunismo tornou-se uma antirreligião. Ela engendrou uma mística nas pessoas. Haja visto as cartas de Che Guevara, quando ele falava que o marxismo entrou em seu sangue, em suas veias. Hoje, aqui no Brasil, quando nós vemos pessoas fanáticas defendendo as ideias comunistas, por detrás há uma mística que convenceu a ação, a prática, a um futuro melhor. Só que o resultado é uma caminhada fúnebre à morte, à destruição. E é isto que o Ocidente não compreendeu. Então, nós precisamos de uma arma muito clara para combater o DNA da falsidade ideológica do comunismo. E nós não podemos fazer isso de maneira fraca. Nós mesmos devemos nos tornar robustos, não somente crentes na existência de Deus, mas convictos da existência de Deus. Devemos nos tornar menos egoístas. E eu queria também alertar que a democracia também não é a solução para o comunismo. A democracia é um sistema de governo. Tampouco é o capitalismo. O capitalismo criou muitos problemas, né? Porque o ser humano não foi transformado. O ser humano continuou egoísta. E não importa, no capitalismo ocidental, o capitalismo do Oriente, o capitalismo lá da atual China, o capitalismo dentro dos Estados Unidos, dentro do Brasil, nós realmente precisamos que as pessoas se tornem deusistas. E com este deusismo, que ele fica todo preparado com um ataque muito claro a cada um dos fundamentos do marxismo, fundamento filosófico, também o ponto de vista histórico, as teorias econômicas, e a prática do comunismo. Então, quando nós combatemos, só que ao mesmo tempo vivenciamos uma contraproposta clara, que ela é baseada numa clara visão da existência de um criador, de um ser que criou o universo, criou o homem. E o homem não foi criado para viver eternamente nessa terra. Existe uma vida eterna. Então, o deusismo, ele vai dar esta perspectiva também de futuro. Então, esta é uma grande notícia. Uma grande notícia para nós. Ou seja, nós precisamos de uma mudança dramática em nossas vidas, começando na família. A pessoa, individualmente, depois como casal, com os filhos, na sociedade e assim por diante.
Ou seja, nós devemos sofrer uma profunda mudança espiritual, conhecendo profundamente, e é isto que o Ocidente realmente não fez. Então, fazendo isto, nós realmente podemos buscar aquelas pessoas de consciência no judeu-cristianismo, no budismo, no islamismo, no confucionismo, enfim, em todas as grandes religiões. Embora o deusismo não é uma religião, uma teologia, é uma contraproposta ao comunismo. E o deusismo cria famílias em todos os 5 continentes do mundo, famílias centralizadas em Deus, que têm certeza da existência de Deus, procuram praticar uma vida sem egoísmo. Esta, então, é a contraproposta para o comunismo. Então, nós não falamos de Deus de um ponto de vista frágil, mas do ponto de vista muito corajoso. Nós falamos do Deus, da essência de Deus das grandes religiões. E também nós não pretendemos fazer um debate teológico. Nós queremos combater o comunismo através de uma nova maneira, não pela política, pela economia, pela ideologia, ou por armas militares. Mas nós temos que armar o ser humano atual com uma força espiritual que realmente pode, assim como quando aparece a luz, então a escuridão, ela desaparece. Então, assim, quando nós realmente mostramos a falsidade, conseguimos mostrar a falsidade de cada aspecto da filosofia, da história, da prática, e ao mesmo tempo nós sofremos uma mudança do egoísmo para o altruísmo. Nós nos tornamos pessoas melhores. Aí, então, nós conseguimos mostrar uma nova maneira. Assim como o comunismo, ele mostrou esse aspecto místico de uma religião falsa, então nós devemos mostrar também o aspecto místico do deusismo. Nós devemos realmente armar as pessoas com convicção filosófica, com visão da história, do reino dos céus, na terra e no mundo espiritual, mas que realmente vai ser realizado. Realmente vai ser realizado. E praticando no dia a dia em nossas vidas. Ou seja, o mundo, cada vez mais, não será uma luta de capitalismo versus comunismo, mas será uma luta de deusistas versus antideusistas. E não importa onde eles estejam no mundo inteiro. Hoje se critica tanto, por exemplo, a China. O povo chinês em si, há milhões de chineses que vivem de consciência. Claro, o grande problema é o partido que se armou com uma estrutura de dominação, que não tem liberdade de expressão, não tem liberdade religiosa. Então, este é o problema. No Brasil também, nós temos ateus. Estados Unidos, no mundo inteiro. Então, a luta será deusistas versus ateus. Então, e é assim que nós realmente entendemos que vai ser essa batalha final. A Terceira Guerra Mundial é uma guerra ideológica. Então, as pessoas de consciência devem realmente se preparar, realmente, cada vez mais, para essa briga, essa luta ideológica. E realmente se convencendo cada vez mais da existência de Deus, atraindo a Deus, esse Deus verdadeiro, e realmente mostrando para as pessoas no dia a dia. Isto, então, se a pessoa ela dá estilança na política, ela não vai se corromper com o poder político, poder econômico. Mas aí adiante eu pretendo destinar um vídeo somente para aquelas
pessoas que realmente elegeram o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Hoje, a Aliança pelo Brasil precisa realmente estar armada de uma nova ideologia deusista para convencer realmente os jovens das universidades, líderes religiosos que foram realmente convencidos pela falsa teologia da libertação, e aqueles também políticos oportunistas que surfaram e tomaram posições de governo, ou no legislativo, ou no judiciário. Enfim, estas pessoas, elas devem voltar para a base, e a base é a pessoa. A base, na verdade, não é a concepção marxista, que a superestrutura e a infraestrutura são realmente a maneira de se ver, onde a base realmente da verdade é a matéria. Né? Na verdade, a essência da verdade é a parte espiritual, os valores, a ética, a moral. E a vida externa, material, econômica, social, política, realmente é secundária dentro de uma concepção globalizante. Então, nós realmente devemos deixar bem claro isso. Daí porque eu pretendo, aí para frente, dedicar pequenos vídeos mostrando por que a dialética, o materialismo dialético é falso, né, no seu aspecto de luta, tese, antítese e síntese, que é baseado na matéria. Então, nós vamos criticar e dar uma contraproposta a isso. Aí a teoria da história também, né? E cada ponto da mais-valia, a teoria econômica é central marxista, que haja visto aí todos os países comunistas, eles realmente fracassaram do ponto de vista econômico, né? Então, nós devemos realmente criticar ponto por ponto. Então, esta é realmente uma mensagem de esperança para nosso tempo. Eu realmente quero agradecer a todos que estão assistindo este vídeo. Eu desejo que todos realmente possam entender o momento que estamos vivendo e realmente buscarmos uma nova maneira de combater algo que não se pode destruir até hoje. Então, nós devemos mudar a maneira de lutar contra o comunismo. Com certeza, Deus estará também ao nosso lado, mas nós devemos cumprir com a nossa responsabilidade. Então, eu quero realmente concluir. Realmente, eu fiquei muito impressionado. Eu pude ver um testemunho recente sobre a Polônia, né? Que na Polônia até nomes de ruas e praças assim dedicados a líderes soviéticos estão sendo tirados hoje. Vejam quando o líder de Solidariedade, Lech Walesa, depois se tornou presidente da Colômbia. Então, ele realmente conduziu a Polônia a realmente uma nação que mostrou a falsidade do comunismo. Né? Ao contrário do nosso querido Brasil, líderes sindicais que depois chegaram à presidência estão sendo adorados, não é? Só que há uma mística por detrás. Só que essa farsa já veio por terra. Então, concluindo, então eu quero realmente finalizar dizendo que eu tive a felicidade de trabalhar um ano na ex-União Soviética, juntamente com outros 120 professores do mundo, onde nós fizemos um trabalho em todo o país. Eu coordenei um trabalho na parte oriental, a terra de Solzhenitsyn, centralizado em Vladivostok, onde nós levamos a essência das grandes religiões
não falávamos sobre Deus, mas indiretamente conduzíamos os professores, estudantes, a entenderem que há um ser absoluto, um ser que é a causa deste universo. E assim, então, eu pude colaborar durante um ano a mudar grandemente a história da antiga União Soviética e da atual República Russa. Mais tarde, eu trabalhei no Pacto Andino, de lá eu fui chamado pelo Dr. Sami Amun para fazer um trabalho na Nicarágua, juntamente com um outro professor americano e um espanhol. Nós educamos 500 jovens nicaragüenses dentro dessa perspectiva deusista, na Nicarágua. E assim, então, hoje, nós realmente estamos podendo realmente destruir o DNA do comunismo, né? Criticando cada ponto e dando uma contraproposta clara e, assim, dando esperança na criação de um novo mundo para todos nós. Muito obrigado.